Tema de hoje, o chamado de Abraão e a experiência de Sara com Deus. Eu quero começar uma série de ensinos, a história do povo de Deus, e começo sempre narrando já o que vamos estudar, como é este caso desses dois pontos que nós vamos estudar hoje. A história da maneira como nós vamos estudar, eu quero estudar a história da maneira como o povo conta história. E eu te pergunto, seu pai e sua mãe costumavam contar histórias para você? Ou se você tinha contato com seus avós, eles lhes contavam algumas das suas histórias? É interessante como as pessoas gostam de contar sobre as suas histórias, as histórias da sua família e os seus causos, não é? Ao longo dos anos, e nós temos aqui um extenso número de anos sem nada escrito, apenas tradição oral passando de geração a geração, e que depois, anos depois, alguém pega e começa a escrever a história do povo de Deus. Então nós sabemos que quem escreveu esses textos que nós vamos ler, ele está no futuro desse texto, escrevendo sobre o passado, um passado que ele não viveu, possivelmente escrevendo 500 anos depois, ou mais do que isso depois, ou talvez até muito mais anos do que isso que eu estou falando depois, puramente por tradições orais que vieram de geração em geração. É assim que a Bíblia é escrita. Então, não é diferente da vida da gente. Talvez, se você fosse escrever um livro sobre a vida dos seus pais, você se lembraria de algumas das histórias que eles contavam. Meu pai gostava de me contar algumas histórias lá do sertão da Bahia. Ele me contava algumas histórias de onça, de cobra, e eu ficava assim, vidrado nas histórias que ele contava. Afinal de contas, aquilo tudo era estranho para mim, que nasci e cresci na cidade de São Paulo. Já minha mãe, que é paulista e passou toda a sua adolescência e juventude em pleno bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, já suas histórias eram histórias de cidade, histórias de família, e cada um conta a história como ele vê o seu mundo. É interessante notar como a gente não se interessa. Muitas vezes dados e estatísticas não são muito guardados ao longo do tempo. Mas as histórias, quando elas são envolvidas com alguma experiência, com alguma coisa que foi assim uma emoção muito forte, essas histórias nos marcam. Por exemplo, há uma história que eu me lembro muito bem, mas perfeitamente, cada cena. Eu poderia narrar, talvez. Se eu fosse dar em detalhes, eu acho que minha narrativa passaria de meia hora ou a 1 hora só desse evento que aconteceu há 42 anos atrás. Exatamente quarta-feira agora, dia 6 de janeiro, no caso de ano de 1974, eu me lembro perfeitamente quando a nossa casa foi inundada por uma enchente. Essas construções públicas que os governos fazem e que as pessoas calculam sentados atrás de mesas e sem consulta popular, resolveram construir uma avenida grande, que existe até hoje, a Avenida Inajar de Souza, que sai ali da Marginal do Tietê pela Ponte da Freguesia e vai até lá no fundo da Cachoeirinha. Quando estavam construindo essa avenida, canalizaram o rio Cabuçu de Baixo ali. E aquele rio, que era bonito, que tinha uma cachoeira perto, eu morava quase em frente daquela cachoeira que tinha, na verdade uma grande escorredeira, assim, mas muito bonita de se ver, um lugar com calipás, um lugar bonito, tudo isso eu tenho imagens na minha mente ainda da minha infância. Resolveram canalizá-lo e nessa canalização vem as chuvas de janeiro, e nessas chuvas fortes e torrenciais, a água não encontrou por onde se escoar. Eu me lembro de vizinho tentando salvar a sua vida e o que tinha em cima do telhado. Vizinhos da rua de baixo. Olha só, eu era da rua de cima, vamos dizer assim, que tinha esse negócio de rua de cima e rua de baixo, né? Eu era da rua de cima
e a minha casa chegou a 1,5 metro de água. Você imagina a rua de baixo. Casas cobertas de água, famílias que perderam tudo. Eu perdi meus brinquedos, meu jogo de botão, me lembro. Você vê, depois daquela chuva toda, a tragédia de animais mortos, a tragédia de contos que você ouve de gente que sumiu e o corpo não foi achado, gente que talvez ficaram presos ali dentro daquelas galerias, levados pelas torrentes de água e nunca mais se viram. E aí vem as histórias que o povo nunca mais vai esquecer. Histórias envolvidas dessa maneira, com emoção, você conta e vai passando para os outros. E cada um conta a sua perspectiva da história. E um detalhe, quem conta história assim não quer provar. Não, pode, olha, vai provar, vai pela meteorologia que você vai ver que nessa data teve uma grande chuva. Ele não quer provar nada. Ele sabe o que aconteceu e ele conta e aquilo vai passando de geração para outra geração. Para nós entendermos como a Bíblia conta história, é interessante. Ela conta dessa maneira. São pessoas que foram narrando, e um detalhe, numa certa perspectiva. A perspectiva era a certeza de que Deus estava no meio de tudo isso, conduzindo e ensinando o seu povo com todos os acontecimentos que vinham. Se tinha uma chuva de granizo, a gente não chamava chuva de granizo, a gente chamava chuva de pedra, não é? Se vinha uma chuva de pedra, naqueles tempos bíblicos, e aquilo ajudava a se escapar do inimigo, então eles entendiam, era Deus nos protegendo. Se a chuva de pedra vinha e acabava com a tua plantação, então eles entendiam, é um alerta de Deus, porque tem algo errado na nossa nação. Estamos praticando algo errado. E por causa disso, Deus está nos alertando dessa maneira, com esse sinal da natureza. Era assim que o povo pensava no passado. E é assim que eles contam as suas histórias. Então a Bíblia lembra do passado de maneira bem popular. E ao mesmo tempo vê todos os acontecimentos como uma instrução de Deus. Por isso eles registraram. Quem registrou isso anos depois não ficou preocupado se os dados históricos eram corretos. Afinal de contas, eles não tinham Wikipédia, Google, essas coisas para pesquisar. Eles simplesmente narram. Porque a importância deles não é a história em si, a importância é o ensinamento que vem juntamente com aquela história. Como diz num Salmo, Salmo 78, e os salmos eram cânticos que o povo cantava, e por isso alguns cânticos como esse do Salmo 78 eram um cântico didático. Esses cânticos didáticos serviam para que o povo decorasse e aprendesse as instruções de Deus. Leia comigo o Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Povo meu, escuta a minha instrução. Presta atenção no que eu vou dizer. Vou falar em comparações ou em parábolas. Vou expor enigmas do passado. Aquilo que nós ouvimos e aprendemos. O que os nossos pais nos contaram. Não vamos esconder aos seus filhos. Nós contaremos para a geração futura os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que realizou. De fato, ele estabeleceu uma norma para Jacó e uma lei para Israel. Ordenou que os pais transmitissem isso para os seus filhos. Para que a geração seguinte, os filhos que iriam nascer, conhecesse essas coisas. Levantem, contem isso aos seus filhos, para que eles confiem em Deus. Não esqueçam os feitos de Deus e guardem os seus mandamentos. Contem isso para que eles não sejam como seus pais, que foi uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante e que não era fiel a Deus. O salmista alerta que a gente repita as histórias e experiências que tivemos com Deus aos nossos filhos. E repita também as histórias que nos contaram, para que os nossos filhos saibam os caminhos do Senhor e não venham errar, como os nossos pais no passado também já erraram. Essas histórias têm que ser contadas para não serem sempre assim grandes memoriais, coisas para nunca esquecer. Por exemplo, eu não me esqueço no dia dessa enchente, quando terminou tudo, nossa casa foi destelhada porque foi
vendaval, foi tudo junto, perdemos muita coisa. Mas eu me lembro, eu estava em cima da mesa da sala, eu era pequeno ainda, 7 anos de idade, e eu me lembro do meu pai, depois que tudo baixou, e meu pai exausto como estava, porque ele tentou conter aquilo de todas as maneiras possíveis, e meu pai reúne a família, chovendo ainda um pouco, a chuva estava fraca, mas chovia um pouco ainda, principalmente na cozinha de casa, nós estávamos na sala, e ele pega ali, reúne a família, e fala assim: graças a Deus, as coisas mais importantes para nós não perdemos nenhuma delas. Vocês estão todos aqui. E a frase dele foi a frase do Jó. Falou: o Senhor nos deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não tem nada que nós perdemos que nós não possamos recuperar de novo. E orou ali, e agradeceu a Deus, porque a terra precisa de chuva, mas os homens estragaram tudo. Meu pai não estava errado. A enchente não foi porque caiu mais água do que antes. A enchente foi porque os homens construíram pistas que impediram a escoação da água. Os homens criaram cimento e asfalto. Se a terra tivesse sido como ela era antigamente, não teria enchido ali os lugares. Meu pai sabia que Deus não tinha culpa de nada do que estava acontecendo. Ao contrário, Deus nos poupou. Isso eu quero guardar para o resto da minha vida, esse senso de gratidão que meu pai tinha para com Deus. Quando nós transmitimos isso aos nossos filhos, isso se torna para nós grandes lições da vida. O povo de Deus, ele era incentivado a se lembrar das suas origens. Lembrar das origens é algo muito bom para nós, nos cria história, nos cria vínculos com a família, também nos mantém mais humildes, o nosso coração fica melhor. O povo gosta de relembrar o seu passado, contando as histórias da família. E é assim que nós começamos aqui o nosso estudo sobre as histórias, ou a história da formação do povo de Deus. Começamos com a história de Abraão, que desde o início da história o seu nome é Abrão. Depois é que ele é mudado para Abraão. Como Sara, que a gente conhece, seu nome era Sarai, que depois é mudado para Sara. Os homens tinham experiências com Deus, e nessas grandes experiências chegava ao ponto de mudar de nome. Só para mostrar que era um novo tempo ali em suas vidas. Tudo começa com gente inconformada. A história do povo de Deus começa com um grupo de pessoas que viviam como nômades ou seminômades. Eles preferiam essa vida do campo de seminômades, morando em tendas, do que se sujeitarem à opressão que havia nos reinos ou nas cidades-estado que haviam nos seus tempos, as quais eles moravam ao redor. Cidades-estados eram pequenos reinos, imagina cidades com muralhas grandes, um rei lá dentro, um templo ali ao lado do rei, tinha-se um exército, a classe média praticamente morava para dentro dos muros, e os pobres, que eram a maioria, moravam para o lado de fora dos muros da cidade. Eram os camponeses. Esses reis prometiam que com o seu exército pouparia a vida daquelas pessoas, guardaria aquela vida das pessoas de invasões, mas em compensação eles teriam que servir o rei e toda a sua corte com os bens que eles produziam das terras. Esses eram os seus impostos que eles cobravam desses moradores e desses camponeses. Os deuses ficavam presos dentro de um templo normalmente ao lado do palácio, para mostrar que aquele rei era uma espécie de representante daquele Deus. Eles ensinavam o povo a ter medo dos seus deuses, Deus do trovão, Deus da ira e tantos outros deuses, e este rei era uma espécie de representante legal desse rei. O do Egito era um pouco mais. No Egito se falava que o rei, o faraó, ele era a encarnação desse Deus. Por isso o povo o temia tanto e o respeitava tanto. O povo de Deus foi um povo que nasceu doutrinado por um Deus que era avesso a tudo isso. Deus, segundo é mostrado nas Escrituras, não é um Deus preso dentro de um templo. Deus estava sempre junto com o povo, indo para onde o povo ia. Um Deus que era livre como eles eram. Fora das cidades,
das organizações políticas, socioeconômicas, e sem compromisso nenhum com esse sistema opressor estabelecido naquele tempo. Como você vê, a história do povo de Deus é a história de um povo seminômade, mas que leva Deus consigo. Já desde o início da história, você vai notar que Deus não era assim, adorado em cultos aos domingos num determinado templo. Deus vivia com o povo. Era o Deus do dia a dia do povo. Era o Deus que era cultuado no campo, era cultuado em qualquer lugar. A história do povo de Deus é a história de um povo simples. Tão simples que o maioral do grupo que você vai encontrar aqui, desse primeiro grupo, que é Abraão, um homem inclusive rico, morava em tenda, igual todo mundo. Era um povo que tinha essa sensação comunitária. A história do povo de Deus é uma história que começa a ser, de um povo que começa a ser formado a partir dos fracos e dos pobres, e um Deus que é a favor dos pobres. Nós vamos começar então a estudar a partir de Abraão, e aqui eu começo em Gênesis. Desde o final do capítulo 11, essa divisão de capítulos e versículos não existe nos textos originais. Isso foram colocados anos mais tarde por estudiosos para que pudesse se localizar melhor os textos. E algumas vezes eu acho que eles erraram no momento da divisão do capítulo. Esse é um deles. Porque a história começa ali com o pai de Abraão. Gênesis 11, 27, eu vou ler até o capítulo 12, versículo 20, fazendo algumas pausas no meio. Esta é a história da família de Terá, pai de Abraão. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Note, então, uma coisa já. Terá, pai de Abraão, teve um trauma de ter que enterrar o seu filho. Filhos enterrarem os pais é curso da natureza. Mas pais enterrarem os filhos, isso não se explica. É horrível. Qualquer pessoa que conviveu com alguém que perdeu o filho, sabe muito bem o que eu estou falando. É contra o curso da natureza. Então nós temos um homem aqui que está debaixo de um trauma. A morte do seu filho. E ter que enterrar o seu filho. Continuando. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Detalhe, a esterilidade era uma vergonha naquele tempo. Não se tinha ciência como nós temos hoje. A ideia de esterilidade era que alguém estava sendo castigado. A mulher, ela era castigada, ela não podia ter filhos. Então, é uma ideia muito ruim. E é muito humilhante para a mulher não ter filhos. Terá tomou o seu filho, Abrão, seu neto Ló, filho de Harã. Note que agora, o filho do filho dele, que havia morrido, ele toma para si, como se fosse seu filho. E ele toma ali a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, continua o texto, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Detalhe, a gente não sabe de onde vem isso. O que aconteceu com Terá? Foi Deus que falou com ele para sair lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Se você quer um mapinha, é mais ou menos assim. A Mesopotâmia está aqui em cima, Ur é muito perto de Babilônia, por exemplo, tá? É aqui em cima, ao norte. O Egito, aqui embaixo, na costa norte ali da África. E aquele pedacinho de terra entre os dois é a Palestina, ou Canaã, como era chamada antigamente. Então, estamos lá em cima ainda. Em Ur dos Caldeus, eles partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Eu procurei pesquisar, mas eu não encontrei se o nome da cidade foi em homenagem ao filho dele? Ou se era apenas uma mera coincidência de nomes? Seja o que for, este homem marcado pelo sofrimento, nós não sabemos, talvez Deus tenha chamado ele para sair de Ur e ir para Canaã. Talvez tenha sido isso, e não Abrão, seu filho. Talvez nós diríamos hoje, o povo de Deus foi de Terá
Abrão, Isaque e Jacó. Mas o nome de Terá vai desaparecer na história por causa do próximo texto. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. No versículo anterior fala que eles se estabeleceram ali. O que fez o homem parar em Harã? Não sabemos. O que fez ele desistir dessa caminhada para Canaã? Nós não sabemos. Mas o que pode acontecer é que uma pessoa tão traumatizada como estava, não conseguiu vencer ali os seus traumas. E por causa disso, perdeu talvez uma direção de Deus para a sua vida, e a sua vida terminou-se por ali. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, saia da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus já chega para Abrão e fala: Abrão, você vai ter que se desvincular de alguns costumes da sua família. Abrão, a tua família, tudo que começa a fazer não termina. Seu pai foi assim. E eu quero que você saia desses costumes da casa de seus pais. Eu quero em você um cara diferente do que foi a sua família. Versículo 2 continua: farei de você um grande povo. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. De fato. Olha quantos anos depois nós estamos falando dele. A vida de Abraão provavelmente se dá entre 2000 a.C. a 1800 a.C. Nesse período. Olha quantos anos nós estamos falando de distância. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esta frase eu vou explicar mais adiante. Continuando o texto: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Interessante esse coração de Abrão. Meu irmão morreu e deixou o seu filho. Meu pai adotou-o como filho e levou consigo. E agora eu tenho que seguir a minha vida. Eu vou levar esse rapaz junto comigo. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Uma pausa aqui só para explicar algo que nos próximos estudos a gente talvez explica melhor. Mas aqui, à medida que nós estamos lendo Abrão, ou mais adiante vamos ler Isaque, vamos ler Jacó, você está lendo o nome do patriarca. O patriarca, na verdade, ele era uma espécie de líder de um grande clã, um clã que se desdobrava em servos, empregados e tudo mais. Em outras palavras, é como se fosse um povo nômade, ele é o rei desse povo. É mais ou menos essa ideia. Então, quando fala que Abraão saiu de um lugar e foi para outro, você não imagina o homem com a mulher e o sobrinho junto. Até porque esse sobrinho já era um homem adulto e casado. Onde eu quero te mostrar é que nós estamos falando de um povoado que se desloca. E esse povoado todo vai. Adiante em outros textos bíblicos que nós não vamos estudar hoje, você vai ver até que houve guerras. E Abraão, por exemplo, tinha 318 homens treinados para a guerra. Ele tinha uma força tática dentro do seu povoado. Se para ser uma força tática treinado para a guerra, não fazia parte dos pastores de rebanho de Abraão, dos empregados, não fazia parte daqueles que eram familiares, não fazia parte de nada disso. Então nota que o povoado era um povoado grande para os padrões da época. Então esse povoado de Abraão se dirige para uma nova terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, um outro altar, e invocou o nome do Senhor. E depois Abraão partiu e prosseguiu. A versão original do texto diz: ele andou e migrou em direção
a Negueb. Entendendo essa parte do texto, depois eu continuo a leitura dos textos seguintes. Em Gênesis 12, no versículo 3, eu quero lhe mostrar a tradução mais próxima do texto original. Em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. Quando nós lemos o texto, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, nós pensamos em mundo. Mas não é o que o texto está falando. O texto usado ali, a palavra hebraica usada ali, traduzida como terra, se refere à terra de plantio, não terra planeta Terra, não terra mundo, mas terra de plantio, terra agriculturável. O que está dizendo aqui nesse texto é que aquele grupo de lavradores, agricultores e pastores nômades que viviam se esquivando desse poder opressor das grandes cidades, seriam ainda uma grande nação, e um detalhe, uma nação abençoada por Deus. Uma nação que não abusaria do seu poder e abençoaria os lavradores. Uma nação justa. Uma nação que mais adiante você vai ver essa expressão, para que entre ti não haja pobre. Ao longo dos estudos que eu vou tendo com vocês vão ver aqui um plano de Deus para as nações do mundo, inclusive o nosso Brasil. Vai dar até para entender porque a nossa economia está tão ruim baseada nas Escrituras Sagradas. Mais adiante. Aquilo era um chamado, era uma profecia de que o povo da roça seria uma nação. Toda a linguagem do texto aqui é uma linguagem de povos seminômades. No versículo 9 fala de andar e migrar. No versículo 8 fala de armar a tenda. Quando o texto fala que Abrão partiu, o texto original diz, arrancou as estacas. Até os verbos que são muito usados aqui, como ir, sair, atravessar, chegar, permanecer algum tempo, está o tempo todo falando desses povos que eram povos nômades. Os acampamentos desses povos são feitos fora da cidade. Há uma certa distância desses reinos murados e protegidos. O versículo 8, por exemplo, fala que ele armou a sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Dessa maneira, ele fica longe desses grandes centros econômicos para que eles ali pudessem cultivar a sua terra e tudo mais, sem que esse povo viesse para querer cobrar imposto, ou invadir, ou roubar as suas colheitas. Eles também não tinham um templo. Os altares podiam ser erigidos no caminho, chegando ou saindo de seus lugares, montando um acampamento ou desmontando acampamento, faziam um altar e adoravam a Deus. Nas suas andanças, eles vão estabelecendo os lugares de culto e Deus anda com eles. Interessante, eles falam com Deus. E também eles ouvem a Deus. E ouve a Deus, não é lá dentro do templo, num culto religioso, eles ouvem a Deus no meio do seu trabalho e no meio das suas viagens, Deus anda com eles. Gente, nós estamos falando da origem do povo de Deus, já é para nos ensinar muita coisa aqui, de como entenda a minha expressão, como é a religião de Javé, de Jeová. Como é a religião dele, que era o nome que era dado para Deus nesse tempo. Na verdade, nesse tempo, Deus era chamado de El. Depois é que vem, através de Moisés, o nome de Jeová. Nós já vimos então que na formação desse povo, Deus já se revela como Deus que está com a gente. E Ele está com gente que tem coração simples. E que Deus nunca fica do lado do opressor. Mas aqui nós estamos até agora falando de um povo. Agora o texto ele afunila. E o texto vai mostrar uma situação que tem muito a ver com o indivíduo e que pode ter a ver comigo e com você também. E eu continuo aqui a história em Gênesis 11, pegando agora do versículo, aliás, Gênesis 12 já, estou lendo desde o 11, 27 ao 12, 20, continua a minha leitura a partir de 12, 10. Houve fome naquela terra, ou seca. E Abrão desceu ao Egito,
para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. É interessante, faltou fé ao pai da fé. Mais adiante você vai ver como a Bíblia não esconde os erros dos personagens que ela descreve. Continuando a leitura. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. De fato, eles eram meio irmãos, mas deu para notar que Abrão estava se safando. 14. Quando Abrão chegou no Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Entenda bem, nós estamos falando de culturas bem diferentes. Sarai era uma mesopotâmica, não é? Povo com traços diferentes. Os egípcios, traços totalmente diferentes dos mesopotâmicos. Então, certamente a beleza dela encantava e a sua diferenciação de raça, talvez de raça de etnia, não é? A distinguiria diante de todas as mulheres. Certamente uma mulher muito mais nova. E aí vem. Vendo os homens da corte de Faraó, a elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Faraó tratou bem a Abrão, por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. A mulher era vista como um dote, a mulher era propriedade do homem. Faraó estava aqui comprando Sara de Abrão, e como ele era um homem riquíssimo, pagou muito caro por ela. Abrão também era um homem rico. Certamente Sara era uma mulher muito bem vestida. Quando foram comparecer perante Faraó, certamente, imagina, você está indo perante o imperador de toda aquela região. Você foi nos melhores trajes possíveis. Ela deveria estar deslumbrantemente linda. E Faraó a compra de Abrão. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A expressão é: saia daqui. A seguir, Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse. O texto original diz que Faraó enviou homens com ele, soldados, juntamente com Abraão. Em outras palavras, fez uma escolta militar para falar: manda esse cara para fora das minhas terras. Providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Ele nem pegou de volta os bens que ele deu. Ficou por Abraão. A história, até aqui a história. A história contada aqui quer revelar algo do caráter de Deus. Quem escreveu essa história está no futuro, muitos anos depois. Essa história ela é escrita e registrada num tempo que Israel já tem os seus reis, já está estabelecido, já passou o período de Davi, de Salomão, o reino até já se dividiu. E lá adiante estão escrevendo a história desse povo. E coletando as histórias, chega-se essa história aqui de Abrão. Quem escreveu essa história, compôs essa história com algo já na sua mente.
que de propósito queria colocar uma similaridade. O pano de fundo na mente de quem escreveu era o mesmo pano de fundo da história de Moisés e do Êxodo, da saída do Egito. Esse texto quer mostrar nas entrelinhas uma similaridade entre essa história de Abraão e Sara com a história de Moisés. Algumas semelhanças desse texto nós vamos notar entre essas duas narrativas. Por exemplo, o cenário é o mesmo, o Egito, tanto lá de Moisés quanto esse de Abraão e Sara. Estou comparando as duas histórias. Faraó é o agente de opressão nas duas histórias. Nas suas terras, nas terras de Faraó, mata-se como ele bem quiser. Lembra-se? Abraão fala, o cara vai querer minha mulher, vai me matar por causa disso. No tempo de Moisés, matou criança. A solução é a mesma. Para a solução disso, o êxodo. Tem que sair daqui, tem que sair do Egito. Para experimentar a vida, é preciso sair do Egito, para longe do Faraó. Aliás, de qualquer Faraó da vida. Adiante você vai entender isso. O motivo que levou ao Egito também foi o mesmo. Por que o povo de Israel foi parar no Egito? Porque teve fome na terra e eles foram buscar comida. Por que Abraão e Sara foram parar no Egito? Também por causa da fome. Como é que Deus intervém no caso de Moisés com as pragas? No caso aqui também está falando que Deus mandou praga. A saída deles é quase uma expulsão. O faraó aqui manda acompanhar o Abraão e faz uma escolta militar para expulsar o Abraão de lá. Em Êxodo 12, 33, fala que os egípcios pressionaram o povo de Israel para sair do Egito, que não queriam mais eles ali. Mas aqui ainda é mais profunda essa libertação. Esses povos seminômades, eles são sempre explorados pelos grandes monarcas. Eles são fracos diante deles. Os monarcas das cidades grandes, eles tinham um exército. Imagina o Egito, que não era uma cidade-estado, era um império. Tinha muito exército. Então, os povos seminômades ficavam à mercê, em épocas de fome, desses grandes monarcas. Ora, se os povos eram fracos, imagine as mulheres. Eram as mais fracas ainda. Note que ela é apresentada como bonita. Por quê? Porque ela seria o objeto de interesse dos monarcas e imperadores. A razão de mostrar que Sara é bonita é mostrar que ela foi tida como um objeto de satisfação e prazer. O assunto aqui do texto é Sara, ou Sarai, que é o nome dela então. Aqui o texto mostra a humilhação da mulher levada ao extremo. Ela sofre o destino dos famintos. Ela tem que se sujeitar a qualquer coisa para ficar viva. Ela passa ali por ministros corruptos, por exércitos cegos e faraós que se deliciam com os haréns e o luxo de homens prepotentes. Sarai aqui é um símbolo de uma multidão de pessoas que são abusadas. Sarai é um símbolo para a história de mulheres que são abusadas até hoje, de crianças que são abusadas até hoje. Sarai, inicialmente, ela é humilhada pelo próprio Abrão. Ele, sabendo do perigo que ele corria, ele opta a favor de si mesmo e arruma um jeito de preservar a vida dele. E ainda ele fala para Sara o que ela tinha que falar. Olha, você fala assim, é para falar o quê? Você é minha irmã, tá bom? Decorou? Se for para falar, fala só isso. Pior ainda, é que Abraão não quer só salvar sua pele. De começo ele só queria salvar sua pele. Mas depois você nota, tem outros interesses por detrás de Abraão. Ele quer melhorar de vida. Ele diz no texto que ele quer ser tratado bem. Esse ser tratado bem pelo faraó é isso aqui, ó. É grana, que naquele tempo veio em forma de rebanhos, gados, riqueza. O intuito dele ainda era tirar vantagem da situação.
Esse texto bíblico, logo nos primórdios do texto bíblico, Gênesis significa princípios, o texto dos princípios já nos ensina aqui que Deus não está de acordo com a opressão que é feita no mundo em cima da mulher. Abrão, com esta ação dele, acaba se tornando, inclusive, parceiro do faraó. Por quê? Porque ele colabora com o faraó, apresentando-se como irmão de uma mulher bonita, um objeto interessante para agradar o coração de um soberano. E aí ele chega lá e é tratado bem, recebeu bois, ovelhas, jumentos, escravo, escrava, camelo. De acordo com o texto que segue, depois de onde nós lemos, já no capítulo 13, versículo 2, diz que Abraão saiu do Egito e ficou muito rico. Ele era rico e saiu muito rico. Associou-se com o faraó. De fato, patriarcalismo e imperialismo é tudo farinha do mesmo saco. Entre a opressão na casa e a opressão no império, a única coisa que muda é a quantidade. O império é maior do que a opressão de uma casa, mas a qualidade é a mesma, péssima. Sarai não tem vez nem voz. Aliás, no texto você não lê uma palavra só que Sarai tenha dito. Rodeada pela fome, sem opção, ela é negociada pelo próprio marido, tem que se tornar mulher de um homem talvez asqueroso, submetida a um acordo que foi feito entre o faraó e o marido dela. E ela não diz nada. E o silêncio dela é o final da sua humilhação. Os acertos estavam feitos. Entre Abraão e Faraó, tá bom para você? Tá bom para mim? Estando bom para ambas as partes. Estavam ali satisfeitos. Tudo corria normal no seu acordo. Esse projeto de poder e opressão tinha fechado o ciclo. Mas é nesse momento que o texto nos introduz uma novidade que não estava no script. Deus intervém em favor de quem não tem vez e nem voz. O Deus que é revelado ali nas Escrituras, ele age em favor da pessoa mais humilhada. Esse texto está aqui para nos mostrar que Deus se interessa sim por nossas histórias humanas. Esse texto está aqui para nos mostrar que muitas pessoas poderiam achar, tudo bem, Deus fazia aquilo tudo para tirar o povo do Egito, mas também era tanta gente, né? Era um povoado todo. Pois bem, era uma mulher humilhada. E Deus agiu na história da mesma forma como ele agiu para tirar o povo de Israel lá do Egito anos depois. Aqui, Deus é revelado como aquele que atende o clamor do fraco. Ele usa os mesmos sinais, só por causa de uma mulher. Este êxodo aqui, porque esse aqui também é um êxodo, tem também aqui as suas pragas, e tudo é feito por causa de uma mulher. Entenda a minha expressão, é o êxodo das mulheres na Bíblia Sagrada. Dá dignidade e liberdade à mulher de poder dizer a sua palavra. Deus dá dignidade e dá liberdade à mulher de decidir o seu caminho. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que a Bíblia, no princípio, já o apresenta. O texto que eu estava lendo com vocês termina aqui, e a interpretação dele também. Domingo que vem eu continuo. Mas daqui eu quero tirar algumas lições para nós, em cima dos contrastes desses textos. Esse texto ele é cheio de contraste. E o primeiro deles que a gente vê é o contraste da vida de Abraão. Em Abraão eu vejo uma coisa: somos ambíguos,
somos doentes, por isso nós precisamos da palavra de Deus para nos curar. Você não é melhor que Abraão, meu irmão. Quando eu li o texto com esses olhos, eu quis esganar o Abraão, mas quando eu fui meditar sobre o texto, eu vejo que todos nós temos essas ambiguidades. A Bíblia diz que a palavra de Deus em nós implantada, ela é poderosa para salvar nossa alma. É interessante notar que a palavra salvar e curar é a mesma na língua grega que é escrito no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento fala de salvar a alma, não está falando da salvação eterna, ele está falando da nossa salvação agora, temporal. Porque quando se refere à alma, ele está falando da psique humana. Ele está falando dos meus traumas, do seu, ele está falando das minhas emoções, ele está falando das minhas vontades, ele está falando do meu mundo interior. Quando nós somos salvos por Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o império da luz. Mas, meu irmão, a hora que a luz começa a brilhar na gente, vai ter um monte de coisa ainda para ser mudada. Uma vez que nós somos salvos, nós começamos, como diz Paulo, apóstolo, a desenvolver a nossa salvação. Tem muita coisa para a luz de Deus brilhar dentro de nós ainda e mostrar. No texto de Salmos diz que Deus derrama luz nas minhas trevas. O texto começa falando lá no início de um Abraão rico, mas humilde. É interessante, nem todo rico é soberbo e nem todo pobre é humilde. Porque às vezes a gente usa o termo humilde para pobre. Não é aquela pessoa é tão humilde, né? Às vezes ele é arrogante, ele só é pobre, mas ele é arrogante. Tem diferença as duas coisas. Nós podemos, ao longo da nossa vida, oscilar em algumas posições, porque nossa vida ainda não está tratada pela palavra de Deus. Nesse capítulo, olha só que nós encontramos, no mesmo capítulo, nós encontramos um Abraão humilde, corajoso, quando ele sai lá da sua terra, indo para a terra prometida e ouvindo a Deus. E no mesmo capítulo nós vemos um Abraão medroso, não fala que eu sou teu marido não, ganancioso, mas não é que eu posso ganhar um pouco de dinheirinho com isso? Fugindo da terra prometida, ele está saindo de Canaã, Israel, né, que ainda não era Israel, saindo de Canaã, indo para o Egito, e fazendo algo contrário à vontade de Deus, no mesmo capítulo, o mesmo cara. Abraão era naquele momento um homem que ouvia Deus, mas que ainda era cego para algumas coisas. Por que a Bíblia coloca isso no começo de tudo? Para a Bíblia quer nos mostrar que ninguém é perfeito. E aqui fica uma coisa já para nós. A história do povo de Deus não começa com heróis. Os homens e mulheres da Bíblia não são heróis. Lamento, meu querido e minha querida, que gosta de contar a historinha da Bíblia para os seus filhos. É difícil contar a historinha da Bíblia para os nossos filhos, porque as histórias que contam, tem algumas coisas que não dá. A gente não engole. Eu sei que muitos de vocês ainda olham a Bíblia e olham os seus homens e mulheres como heróis que andaram com Deus de modo a serem grandes exemplos. Mas essa não é uma leitura correta. Essa ideia de gente santa, que faz tudo certinho, e que nós temos que imitá-los, já é um tipo de literatura cristã que começou na Idade Média, chamada hagiografia, que era falando sobre os santos, os homens e mulheres de Deus que andaram com Deus, que são grandes exemplos para nós. A Bíblia não é a hagiografia, hagio com H, né? Ela não é isso. A Bíblia nos mostra seres humanos e não super-humanos. Aparecem pessoas que são escandalosas, são rudes, que mentem, são violentos, mas que, como qualquer outro ser humano, pode mudar no curso da sua vida e se tornarem leais. Eram pessoas com conflitos morais, com ambições, com desejos, que podem vir a agir até de modo egoísta, mas que também, como pessoas reais, elas podem aprender um caminho melhor, crescer e mudar.
Se nós ficarmos defendendo aqui os personagens bíblicos só porque está na Bíblia, olha, você está falando de Abraão, o nosso pai na fé, e você está falando mal do cara. Eu estou falando mal do cara, não, estou só lendo a Bíblia. A Bíblia mostra que o cara não é tudo isso que a gente pinta dele. A Bíblia mesmo está mostrando. Se nós forçarmos isso a virem que eles têm que ser santos, venerados, nós vamos perder as melhores lições que a Bíblia pode nos trazer sobre mudanças morais, detalhes psicológicos que podem ser analisados de maneira mais profunda e que vai ser útil para o nosso ensino e para o nosso caminho. Se Abraão era assim, ambíguo, e ele era um cara que ouvia a Deus, o que dirá de mim? Por que essas pessoas estão na Bíblia? Para que nós aprendamos a ser mais humanos ao lermos a Bíblia. Vou fazer uma pergunta para você. Você que está ouvindo isso pela primeira vez, e ouvia sempre falar do nosso pai Abraão, não é? A partir de hoje, você vai ficar decepcionado com Abraão? Ou com Abrão, né? Ele ainda não é Abraão aqui, ele é Abrão. Se sim, você precisa se olhar no espelho. Não, mas eu sou mulher, não consigo admitir que o homem faça isso. Abraão errou do mesmo modo como mulheres também erram. Porque a causa do erro de Abraão foi muito mais profunda do que a falta de amor à sua esposa naquele momento. A causa mais profunda do erro de Abraão, sabe qual foi? Amor ao dinheiro e uma dose absurda de egoísmo. Esse foi o pecado de Abraão. A Bíblia diz no Novo Testamento que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro, nós podemos negociar valores. Por causa do dinheiro, podemos repensar algumas coisas que nós achávamos antes. Parece aquelas pessoas que eu conheço algumas, que criticavam a corrupção e a política suja, até que um político lhe ofereceu dinheiro. E passou a ser voluntariamente um cabo eleitoral. Uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto que nós lemos é que Deus ouve o nosso silêncio. Essa é a segunda parte da história. Para algumas de vocês aqui, mulheres, deve estar pensando que Sara devia bater o pé, que se dane Abraão, que morra. Ela morre. Ai. Mas Sara, se falar que eu sou seu marido, eles vão me matar. Te mata. Você está dizendo o quê? Não tem problema não. Talvez algumas mulheres falem, não, tem que organizar uma passeata na rua do Egito, lá de frente do faraó, direito das mulheres. Irmãs queridas, eu não estou ensinando a não lutar pelos seus direitos. Aliás, irmãos queridos, de um modo geral, você deve sim lutar pelos seus direitos e de preferência de uma forma eficaz. Eu não sou contra, nos nossos dias, que isso aqui é avesso, naquele tempo não existia isso, mas nos nossos dias nós temos demonstrações democráticas e manifestações democráticas e pacíficas, eu sou até a favor delas. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o outro lado da história, é que Deus ouve também quem não fala nada. Deus ouve o nosso silêncio. Quando nós pensamos que nós não temos mais nada o que fazer, Deus age na história. O texto prossegue, depois de contada toda essa história, no capítulo seguinte mostra que Abraão e Sara, ao saírem do Egito, eles voltam. Voltam para onde? Voltam lá para a terra de onde eles partiram, não lá de cima, da Canaã, para onde Deus havia mandado. Lá onde eles tinham levantado um acampamento. E lá eles vão levantar um outro altar para Deus. Eu quero ler esse último texto. Posso pedir para você ficar em pé comigo, que eu estou terminando, por favor? Mas eu não arrematei o assunto ainda. Acompanha comigo esse final
nessa leitura de Gênesis 13, versículo 3 e 4. Essa é a sequência do texto que nós lemos. Ele partiu, até que chegou, ele partiu lá do Egito, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, naquele lugar longe das cidades, onde havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Interessante que no Egito ele não invocou a Deus. O Egito foi o desvio de Abraão. No Egito ele não ouviu Deus, quase perdeu sua família, fez besteira. Agora ele volta. De novo um altar para Deus e no mesmo lugar. Isso me lembra aquele texto de Apocalipse quando fala assim: lembra-te de onde você caiu e volta a praticar aquelas primeiras obras. Volta lá. Quando você está numa estrada, por um lugar onde você não conhece, está indo, e daqui a pouco você percebe que você saiu do mapa, o que você tem que fazer se não tem atalho? Você tem que fazer retorno, meu querido, voltar lá atrás, no entroncamento que você pegou a direita e tinha que pegar a esquerda, voltar lá atrás, no mesmo lugar, para retomar a direção da sua vida de novo. Eu concluo dizendo algumas coisas. Primeiro, Deus perdoa. Deus perdoou aquele cara que antes ouvia Deus, mas que agora a ganância deixou ele insensível. O desejo pelo dinheiro, pelo sucesso e pelo crescimento fez o cara fazer besteira. Mas ele voltou atrás. Voltou lá para o lugar onde ele não devia ter saído. E para aquele mesmo lugar, ele volta a invocar Deus de novo. Na segunda parte do texto eu aprendo que Deus restaura a vida e a história de uma mulher que foi humilhada. Mas essa mulher agora se sente querida por Deus. Porque no momento da vida dela em que ninguém fez nada por ela, Deus fez. Quando o próprio marido dela não fez algo, Deus fez. Deus interviu e fez. E ela volta também lá para o altar. Não só Deus perdoa, mas Sara também perdoa. Você não vai ver Sara magoada com Abraão por causa disso. Ela perdoa. Ela entende que ele era um humano e que falhou e que errou. Queridos, nesse texto a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que Deus gosta de falar com a gente. Vamos aprender isso nas aulas seguintes. Ele fala com Abraão diversas vezes. Mas tem um momento que ele para de falar com Abraão, que Abraão está fora do lugar onde deveria estar. Quando Abraão vai para o Egito, Deus não fala mais nada. E Deus deixa Abraão ir destruindo a família. Deus não faz nada. Não por Abraão, mas Deus faz pela Sara. Deus, ele gosta de falar com a gente, mas Deus também gosta de perdoar. Porque Deus não desistiu de Abraão. E Abraão, para gerações seguintes, vai se tornar o pai da fé, vai se tornar o homem que é um referencial de vida com Deus. Um homem que errou. O que eu quero dizer para você, homem ou mulher, cujos caminhos estão te levando mais para o Egito do que para a terra prometida, eu quero te dizer que Deus não desistiu de você? Que se você se arrepender, Deus pode escrever a sua história como Ele escreveu a de Abraão? Que a sua história ainda tem jeito? Que Deus perdoe e que Deus ainda quer continuar falando com você.
Tem um outro momento da vida de Abraão que Deus também não fala mais com ele. Esse outro momento foi mais longo. Deus ficou 14 anos sem falar com Abraão. Por uma outra razão. Ao longo da nossa vida é assim, a gente erra, a gente acerta, mas Deus sempre insiste. Então eu queria dizer que Deus não desistiu de você. Do outro lado da história, segunda parte da história, eu queria dizer para você que já foi humilhado, você que engole muito sapo, você que está insatisfeito na vida e se sente resultado de uma opressão que acontece, você que já foi humilhado na tua casa, na tua família, você que é humilhado dentro do casamento, humilhada ou humilhado dentro do casamento, você que já foi humilhado pelos pais, ou situações até piores como abuso, eu quero te dizer que Deus ouve o teu coração. Sara não falou uma palavra, mas Deus ouviu a oração dela sem palavras. E Deus veio em socorro dela. Eram milhares de pessoas no Egito clamando. Finalmente Deus ouviu e os libertou na época de Moisés. Uma só mulher, de boca calada, mas Deus leu o coração dela e agiu da mesma maneira como mais adiante ele age com relação a Moisés. O Deus que é o Deus do todo, também é o Deus seu pessoal. O Deus que está interessado em formar uma nação toda, se preocupa com o coração de uma mulher. Mulher que naquele tempo não era valorizada na sociedade, mas que Deus via de forma diferente. Mais adiante, lá no Novo Testamento, você vai ver que para Deus não existe nem homem nem mulher. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ele conhece o nosso coração. Eu quero orar com vocês nesse momento. Vou pedir que você feche seus olhos. E eu quero que você reflita aí diante de Deus qual é o momento que você está passando. Você está passando por um momento de insensibilidade como Abraão, seu coração está mais perto do Egito do que da terra prometida. A sua ganância e o seu desejo de crescer, você não está se apercebendo deles como Abraão não percebeu. Abraão não sabia que ele estava daquela maneira. Eu te convido a voltar a construir um altar para Deus. E a voltar para a terra prometida. E fazer a vontade de Deus para a tua vida. Tenha um coração no altar de Deus. É o caminho que Abraão vai e faz. Se você está na segunda parte do estudo, da leitura do texto, seu coração está amargurado porque você tem sido oprimido ou oprimida, se você foi humilhada ou está sendo humilhada, eu te convido a falar de coração para coração com um Deus que ouviu o coração de Sara e agiu para libertá-la. Mulher, eu te convido a sair das barbas do faraó e aí para a tua terra prometida. Deus vai te guardar, Deus vai te guiar, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta revelação nessa manhã. Aprendemos que Tu és um Deus que fala conosco, mesmo que nós não somos perfeitos ainda. Tu és um Deus que deixa de falar conosco, também para nos ensinar, para que nós venhamos aprender com os nossos erros. Mas que Tu és um Deus que também nos perdoa e nos restaura, e aceita o nosso coração quando vamos diante do Teu altar e entregamos nosso coração. Aprendemos também hoje aqui, Senhor, que Tu és um Deus dos fracos e oprimidos. Tu és um Deus que não fica do lado do tirano que tem as suas risadas de poder.
mas tu estás do lado daquele que tem o coração abatido. O Senhor é aquele, como diz no Salmo, que coleta as nossas lágrimas como algo precioso. Como diz nos Salmos, tu és aquele que está do lado do coração ferido e contrito. O Senhor está do lado daquele que foi humilhado, daquela que foi humilhada. Mas o Senhor está do lado não somente para nos consolar e nos confortar e nos ajudar a suportar esse momento, mas o Senhor também está conosco no meio da opressão para nos libertar do Egito, para nos tirar das garras dos faraós da vida. Liberta o teu povo, ó Deus. Liberta cada mulher, cada homem, cada pessoa que tem passado por humilhação. Liberta-os da humilhação, liberta-os da opressão. Mostra para eles o caminho da sua terra prometida. Vem em favor do teu povo, ó Deus. Intervenha na história, põe tua mão poderosa, como o Senhor fez nos tempos de Moisés, como o Senhor fez para aquela moça Sara, o Senhor pode também fazer hoje, nos nossos dias, aos meus irmãos e irmãs. Que venhamos a te conhecer melhor a cada dia e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nessa manhã te agradecemos por tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ilumina nossos caminhos, mostrando por onde nós devemos andar. Obrigado por tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.